feliz demais estar aqui com vocês e, claro, a gente fica muito feliz com tudo isso que está acontecendo. E confesso a vocês que eu me preparei emocionalmente para essa noite. Você está percebendo isso, né? Então eu quero agradecer vocês pelo carinho. Esse momento aqui é um momento que não é um fim. Eu não gosto do ponto final, só quando Deus fala. Mas quando se envolve igreja, ministério, é continuidade, é uma vírgula. E aí isso vai dar continuidade, a visão que Deus colocou para esse tempo aqui. Então eu queria, do fundo do meu coração, agradecer vocês por tudo que vocês sempre fizeram, as ideias, muitas vezes loucas, e vocês toparam. Outras ideias, vocês falaram, não, pastor, vamos por aqui não. E aí na multidão dos conselheiros, a sabedoria. Então, sou muito grato a Deus, minha família, né? Ontem a Eduarda, eu saindo para a gente estar aqui na vigília, a Duda falou assim, pai, manda um beijo lá para eles. Ela deve estar assistindo. E eu fiquei olhando para a mais nova, e a mais nova falou assim, pai, fala alguma coisa lá para eles. Então elas são assim, elas são práticas, são honestas e verdadeiras até demais. Então eu quero expressar assim, a minha gratidão. Eu vou estar aqui amanhã de manhã, meu pai está ali, minha mãe, os pastores, e eu vou fazer esse agradecimento à igreja toda também. Mas eu agradeço também aos meus amigos, né? As esposas. Então eu estou muito, assim, muito feliz com o que Deus está fazendo, como Ele está fazendo, né? E confesso a vocês que de segunda até quinta-feira pela manhã, tomando café com a Débora, eu falei assim, amor, eu não sei o que pregar. Eu acho que foi a semana que eu mais li a Bíblia na minha história de convertido. Li muito. E eu falei, Senhor, eu preciso de uma mensagem. Eu conversei com o Daniel, acho que no gabinete, falei assim, eu não tenho mensagem. Na quinta-feira de tarde, começou. E acabou sexta-feira. E Deus me deu uma palavra, e eu queria compartilhar com você essa ministração. E assim, eu sei que você está de máscara, mas muitas coisas que eu vou falar aqui, você precisa receber. Você precisa concordar. Amém? Quando a gente entende propósitos de Deus, quando nós entendemos que Deus tem algo para realizar na vida de pessoas, Ele coloca a sua mão invisível, mas as ações, através dessa mão invisível, revelarão o Deus que está sobre essas pessoas. Há ações, manifestações, curas, moveres, e a revelação, a expressão máxima é que Deus abençoou pessoas para estarem em lugares. E assim as coisas começam a acontecer conforme Deus planejou. É a consagração que a Débora falou aqui. E nesse tempo eu entendo que Deus ele tem projetos, propósitos que vão acontecer porque uma geração decidiu semear, decidiu ser consagrada, ela foi separada, ela colocou o seu coração totalmente consagrado ao único e verdadeiro Deus e Senhor. E é por isso que Deus faz, é por isso que Deus ordena a bênção. Aonde a Bíblia fala que até a quarta geração houve a questão das maldições, mas Ele abençoa até a 1000ª geração. E é isso que eu creio para esses dias. Deus está trazendo bênçãos sem medidas para uma geração que vive, que está disposta a cumprir uma agenda que Deus escreveu. Quantos creem nisso, diga amém. Mas para isso é preciso sonhar, é preciso ter uma visão, é preciso saber aonde quer chegar.
E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo homens e mulheres que decidiram investir as suas vidas de acordo com o que Deus tinha para elas. Por isso, a figura ou o personagem que eu vou trabalhar hoje, ele não tem a ver só com ele, mas tem a ver com aqueles que vieram antes dele, seus antecessores, e aquelas pessoas que viriam depois dele. Eu penso que ninguém tem o direito de encerrar algo que Deus colocou uma vírgula. E eu penso que foram homens assim, que marcaram a história, que deixaram um legado de fé, que trouxeram recados de Deus, que andaram no trilho que Deus tinha para aquele tempo, para aquelas vidas, e as marcas ficaram e não manchas. Eu creio que Deus está levantando uma geração nesses dias que ela vai parar de manchar a nação. Eu creio que Deus está levantando uma geração esses dias que as marcas serão as marcas do céu sobre a terra. Eu creio que nesses dias Deus está levantando uma geração que os moveres irão exaltar ao único nome que está acima de todo nome, e é o nome de Jesus de Nazaré. Aonde não haverá mais nenhuma placa, mas haverá um nome no centro dizendo assim: Ele é merecedor de toda honra, de toda glória. Tudo que somos, temos e fazemos, a honra é para Ele. E é por isso que eu quero pensar com você na vida desse homem. Por isso abra comigo lá, Gênesis capítulo 41. Eu quero ler 2 versos com você, o verso 38 e 39. E por causa do tempo, eu quero resumir alguns textos que eu iria ler no começo, mas eu vou ler esses 2 versos, para a gente trabalhar um pouco sobre o tema: a bênção de Deus está em ti. Quantos creem que a bênção de Deus está sobre você? Dá um glória a Deus aí bem alto. Olha para o lado, e mesmo de máscara, fala assim: a bênção de Deus está sobre ti. Amém? O texto diz assim, 38 e 39. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Na minha versão diz: não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Pai, essa aqui é a tua palavra. Nós precisamos da tua revelação, da tua palavra que gera mudança e transformação dentro de nós agora. Venha sobre nós com o teu sopro, com a tua vida, com a tua palavra de transformação. Nós abrimos o nosso coração a ti, porque queremos marcar a nossa geração nesse tempo, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Eu fiquei pensando nessa expressão, aonde um homem, Faraó, mais poderoso da terra, depois de Deus, era Faraó. Um homem que dizia e acontecia. E eu fiquei pensando: quem gostaria de ouvir isso de um homem como Faraó? Essa expressão. Será que conheceremos ou vamos ver alguém como José, que tem o Espírito divino, em que o Espírito de Deus está sobre ele, em que a bênção de Deus está sobre ele? Fiquei pensando se as pessoas ao redor da sua vida, da sua casa, ao redor da igreja, estão dizendo: eu vejo a bênção do Espírito de Deus sobre esse lugar, sobre essas pessoas que entram aqui. Eu fiquei pensando de que, provavelmente, em muitos momentos, quando pessoas entraram aqui do nada, uma agenda de Deus, eu lembro de uma vigília, e uma senhorinha que estava caminhando sozinha, 1h da manhã, e de repente ela é puxada aqui para dentro. Alguém conversa com ela, ela falou assim: olha,
o que está acontecendo aqui dentro. Eu vejo pessoas entrando na madrugada, os carros entrando, pessoas aqui, esse som. O que está acontecendo aqui dentro? E aquela mulher ficou aqui até o final daquela vigília. Algo aconteceu com ela, mas algo atraiu aquela mulher até esse lugar. Ela, por certo, viu pessoas com a bênção de Deus, a mão invisível de Deus sobre pessoas. E ela pôde perceber que nesse lugar há comida, há alimento, há restauração, há alegria, porque a bênção de Deus está aqui. Eu fiquei pensando nessa história, é interessante porque José, ele não foi visto por Faraó, só um homem elegante, um homem honesto, um homem legal. Na verdade, Faraó viu que a mão de Deus, a bênção de Deus estava sobre ele. Eu gosto de ouvir testemunhos, relatos, gosto de ler algumas biografias. Meu pai me deu, há uns anos atrás, um livro vermelhinho, um livreto, Heróis da Fé. Eu já li esse livro algumas vezes. E já li algumas histórias, alguns contextos missionários. Algo que me chama a atenção é que todos esses homens reconheceram de que a bênção de Deus estava sobre as suas vidas. Algo importante que esses homens declararam é que eles puderam revelar a mão de Deus sobre eles. Pude ler algumas pessoas, algumas biografias, alguns registros, da mesma forma que as coisas aconteciam de um jeito tão sobrenatural, e eles davam a glória ao Senhor. Li um momento onde não havia mais alimento no orfanato de George Miller. E de repente, uma notícia chega como Maria, na transformação da água em vinho. Falei assim, olha, o vinho acabou. E alguém gritou no orfanato, olha, não tem mais nenhum alimento dentro dos armários. O estoque acabou. E ele falou assim, olha, podem pegar os pratos, peguem os talheres e coloquem na mesa. Mas não tem comida, seu Jorge. Ele falou assim, façam as mesmas coisas que vocês fizeram ontem. Coloquem os pratos, os talheres e os copos. A provisão não é essa comida. O provedor conversa comigo e eu converso com ele todos os dias. Ele vai prover. Eles começaram a orar, começaram a exaltar o Senhor naquele ambiente onde não tinha pão. Começaram a levantar um altar de adoração ao Senhor naquele ambiente, aquelas crianças, órfãos, mas que Deus tinha adotado todas elas. George Miller tinha adotado todas elas. E começaram a celebrar o Senhor. Ao invés da murmuração, houve um cântico novo nos seus lábios. Eles começaram a cantar, começaram a exaltar ao Senhor. E depois de algumas horas, aquelas crianças estavam com muita fome. Para um caminhão na porta daquele orfanato. As portas são abertas. E agora começa a entrar quilo de comida, mais quilo de comida, e quilos e mais quilos e mais quilos. E aquelas crianças começaram a celebrar ao Senhor, dando glória ao Senhor. Deus viu que aquele lugar honrava o seu nome. A bênção de Deus estava sobre George Miller, sobre aquelas crianças. E a provisão, aquele que é o provedor, abriu as comportas do céu, ou as portas de um caminhão, e enviou o alimento necessário para aquela casa. A honra foi de Deus. Quando eu começo a perceber isso, queridos, a frase que me chamou a atenção é que não há mais ninguém capacitado para dirigir o povo do Egito, porque nele está o Espírito de Deus. E quando eu meditava nessa frase, Deus ministrou algo em meu coração, e eu queria deixar com você antes de eu trabalhar aqui os pontos. Não há momento melhor para que a geração experimente um grande mover de Deus. Esse é o melhor momento. Não há momento mais apropriado para que a nossa geração viva uma maior onda de avivamento. Esse é o momento. Não há momento mais favorável para que as nossas famílias sejam visitadas pelo poder de Deus. Não há momento mais especial para que as nossas igrejas sejam levantadas como boca profética de Deus.
Não há momento mais propício para que o Brasil veja Jesus na igreja. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, pais, melhor idades, cheios e possuídos pelo Espírito de Deus, porque somos do povo da bênção. Fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Você carrega a bênção, você carrega o reino de Deus, você carrega o tesouro precioso que é a presença do Espírito Santo de Deus. Você é uma carta viva, você é uma pedra viva, e o nome que está acima de todo nome saiu e agora está habitando dentro de você. Aleluia! Esse é o tempo favorável. É o tempo favorável. Tem muito faraó que vai expressar isso na nossa geração. Será que vamos achar alguém como essa geração? Será que vamos achar homens e mulheres como essa geração, cheios do Espírito Santo de Deus, abençoados pela mão de Deus? Eles vão verbalizar isso. E quando eu leio essa história, esse testemunho de Faraó, porque esse testemunho não é de José, é um testemunho de Faraó. Faraó viu, Faraó presenciou algo poderoso na vida de José. O capítulo 41:40, você terá comando no meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Eu entrego a você o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, Faraó, ele vai tirar, quando o Faraó fala isso, ele apresenta o novo governador, o governador do Egito. Faraó, ele vai tirar do seu dedo o anel, selo, ou anel de sinete, e ele vai colocar no dedo de José. E eu carrego um anel, junto com a minha aliança de casado, Holiness. Quem é adolescente aí, aliás, quem já é jovem vai lembrar, está aqui. Nós ganhamos esse anel. E quando ele tira esse anel de sinete, ou anel selo, eles eram usados para selar os documentos reais. As cartas de lei, que eram decretos, e aquilo era um símbolo de delegação de autoridade. Deus coloca José naquele lugar, e Faraó agora está chamando ele para ser governador. E agora Faraó pega o seu anel, o anel de autoridade, e coloca agora em José. Isso era muito poderoso. Mas não era só o anel, era o linho também, era a roupa. Não era só o linho fino, mas também era uma argola de ouro no seu pescoço. Símbolos que marcavam, naquele momento, a autoridade do Egito sobre José, na vida de José. As pessoas iriam olhar para José e falar assim: ele é o governador, ele agora é o líder, ele agora comanda, ele administra, só Faraó está acima dele. E não era só esses momentos, também Faraó, ele vai colocar José numa carruagem ou em alguns cavalos, e durante esse movimento, o arauto ia à frente gritando, expressando: José é o novo governador, José é o novo governador, José é o novo governador. E as pessoas celebravam ali, havia uma festa naquele lugar. Quando eu comecei a pensar nisso, eu pensei, será que só eram esses símbolos? Mas não, Faraó vai dar um nome novo para José, um nome egípcio. E esse nome é um nome interessante, Zafenat-Paneia. E eu gosto de pesquisar o significado dos nomes. Quando eu li Zafenat-Paneia, eu fui no Google e comecei a pesquisar. E ele tem um significado, a revelação do oculto, ou revelador de mistérios. E nós vemos que isso vai acontecer na vida de José. José é um revelador de mistérios, ele é um intérprete de sonhos, é um dom que Deus tinha dado para ele. E é muito interessante porque Faraó apresenta, mas Faraó teve um testemunho, Faraó teve uma experiência com José, vendo Deus sobre a sua vida. E em um determinado momento,
José está preso, José está lá no calabouço, injustamente. Você sabe que quando José ele foi vendido, ele foi enganado pelos seus irmãos, nós sabemos que Potifar vai comprá-lo ali. E depois de um momento, ele está dentro da casa de Potifar, um guarda oficial muito poderoso. A sua mulher, ela começa a ir para cima de José. José devia ser um homem também muito bonito, muito elegante, chamava atenção. E o texto vai dizer que insistentemente a mulher de Potifar ia em cima dele, incomodar, aquela tentação. E em um determinado momento ele fala assim, não, eu não quero. E outra vez ele fala, não, não quero, não vou. E de repente ela segura a roupa dele, ou o manto dele, e ele corre, ele foge. E aquela mulher deve ter ficado tão desesperada, que ela espera Potifar chegar e fala assim, olha, José estava aqui dando em cima de mim. Então ela começa a inventar uma história, uma mentira, uma flecha de mentira sobre José. Quando Potifar ouve isso, ele vai e manda José ser preso. Ele está preso. Quando ele chega lá embaixo, está lá o copeiro e o padeiro. E a coisa começa a acontecer da marca de Deus sobre a vida de um homem. Quando ele chega lá embaixo, o copeiro e o padeiro, ambos têm sonhos. Eles começam a falar dos sonhos. E agora José interpreta esses sonhos. O padeiro ia morrer. E o copeiro voltaria a exercer sua função no palácio perto de Faraó. E ali ele traz o entendimento, a revelação. Ele é um revelador de mistérios. Ele revela aquele mistério na vida daqueles homens. E isso acontece. Mas antes do copeiro subir, ele disse para o copeiro, olha, fale para Faraó que eu estou aqui. Lembre, Faraó, de que eu estou aqui embaixo. E aquele copeiro sobe, ele fica tão feliz, tão emocionado, que ele esquece de José. Quando ele chega lá em cima, ele não lembra de José. E aí o que acontece? Faraó agora tem os sonhos, e é um sonho esquisito, muito estranho. Faraó está lá em cima, sonhando, e os sonhos, naquele momento, ele vai chamar alguns intérpretes, alguns homens, para interpretar seus sonhos, e ninguém consegue interpretar o seu sonho. Mas aí alguém lembra, olha, tem um hebreu preso, traz ele. E aí José está com barba grande, cabeludo, sujo. Então agora ele toma um bom banho, faz a barba, penteia o cabelo. Ele se apresenta com uma roupa bonita diante de Faraó. Quando ele chega ali diante de Faraó, Faraó conta o sonho que ele teve. E o sonho era um período de 7 anos. Ele conta as 7 vacas magras e as 7 vacas gordas. E aí José vai traduzir, interpretar para ele, vai assim, olha Faraó, durante 7 anos, você vai viver a maior abundância que o Egito nunca experimentou, vai viver. A terra vai produzir colheitas, gado, vai ser algo assim, algo muito abundante. Porém, os próximos 7 anos será de um tempo de escassez, de miséria, de falência. E eu sugiro a você, que você venha estocar, guardar, saber administrar tudo isso. Aí o Faraó olha para ele e fala assim, és tu o homem que vai fazer tudo isso? Eu fico impressionado com a bênção de Deus na vida de um homem que estava preso. E lá ele lidera aquele cárcere. O chefe do cárcere coloca ele para liderar. E lá preso ele interpreta os sonhos. E agora ele volta diante de Faraó para interpretar os sonhos diante de Faraó. A bênção de Deus, queridos, estava sobre José. O Espírito do Deus vivo estava sobre ele. E Faraó fica impressionado com tudo isso. E agora Faraó vai colocá-lo como responsável. Faraó vai dizer, olha, você será o meu governador. E ele vai expressar exatamente essa verdade. Será que há alguém como José? Deixa eu te falar uma coisa. Nesse ano ainda, Deus vai te colocar em lugares que você nunca quis pisar. Deus vai colocar você em endereços, em rotas que você nunca quis ir, porque a bênção de Deus estará sobre você. É que as coisas vão mudar naquele lugar em nome de Jesus. Nós não devemos escolher aonde queremos ir, envolvendo chamado, ministério e vocação. Mas quando eu ando com Deus, essa é a palavra, vocação, vocatel.
Ou seja, eu ando com Deus, eu ando, como diz a passagem, guiado por uma nuvem. A nuvem parava, o povo ficava ali. Quando a nuvem se mexia, o povo andava. E uma vez eu meditando nesse texto, eu entendi que quando a nuvem mexia, é porque naquele lugar, naquele momento, as responsabilidades foram executadas conforme Deus planejou. A nuvem está andando na minha vida. E eu entendo isso. Quando eu olho para essa realidade, eu entendo que se Deus envia, se Deus fala, é porque Ele ordenou a bênção antes de você chegar lá. Do outro lado, lembra disso que eu preguei no início do ano? Do outro lado, do lado de cá tem uma palavra, atravesse. Do outro lado tem Canaã. Do lado de cá tem uma voz, um dito, uma palavra profética. Do outro lado, você deixou memoriais de fé lá no meio daquele rio. Do lado de cá tem uma palavra de direcionamento de Deus. Atravesse, coloca o pé na água. Do outro lado tem uma terra que mana leite e mel. Mas é preciso atravessar, é preciso ir para o outro lado. É preciso ter essa disposição de colocar o pé. Estão clamando, Senhor, Senhor. E Deus falou assim, eu não mandei vocês colocarem o pé. Coloquem o pé. Nessa noite, eu quero dizer, Deus, fala conosco, para que a geração de hoje coloque o pé. E tenha certeza de algo, o mar não vai se abrir. Ele já se abriu. Ele não vai se abrir, ele já se abriu. Porque a bênção de Deus está sobre as nossas vidas. Mas talvez você fique pensando, mas pastor, foi tão fácil assim, a bênção estava sobre ele. Não. A bênção estava sobre ele, mas as provações chegaram. Vemos uma trajetória, ou a trajetória de José. Ele lidou com provações, perseguições, ofensas, rejeições, prisões, apelidos. Ele foi humilhado. Podemos chamar das provas ou testes que ele sofreu no percurso da sua vida. E vão se passar 13 anos. Do menino José, 17 anos, está em capítulo 37 de Gênesis. As primeiras palavras. A história de José, um menino de 17 anos. E talvez alguém olhasse para ele e falasse assim, é só um menino. Alguns vão olhar para você, como fizeram comigo. É só um menino. O que é que vai sair daí? Deixa eu te falar uma coisa. Deus pegou 12 homens. Mais um segredo. E tirando Judas e João, alguns dizem que ele foi colocado no barril de óleo quente e permaneceu vivo. Mas todos aqueles homens morreram por aquilo que eles carregavam. Todos eles. Ou você nega ou você morre. Pode matar, que eu não vou negar não. Essa é a geração que Deus está dizendo, eu vou derramar bênçãos sem medidas, porque vocês carregam o meu nome, vocês são separados. Eu levantei vocês, o Senhor está dizendo hoje. E aí, fiquei pensando, quais foram esses testes, provas, que José passou, até chegar lá. Porque ver José lá em cima é legal, não é? Poxa, governador. Mas e o processo? Tem processo, Jefferson. Tem processo, pastor Daniel. Tem processo, líderes de célula. Tem processo. E Deus não trabalha sem processos. Ele trabalha no processo. Isso é uma palavra de Deus para o nosso tempo de hoje. Por isso eu queria só deixar com você algumas sinalizações, algumas situações que vieram contra José. Primeiro, os ladrões de sonhos. José, como menino, era um sonhador e ele contava para sua família os seus sonhos. Seu pai vai comprar uma roupa de linho
muito importante. Aquela roupa, por certo, era uma roupa de expressão de uma autoridade. Quando ele revelava os sonhos, seus irmãos já expressavam para ele: você acha que nós vamos nos dobrar diante de você? É isso que você está dizendo, José? E a partir dessas verbalizações, José estava carregando um dom que Deus tinha dado para ele. Deus falava com José através de sonhos. Deus ministrava na vida dele através de sonhos. Mas em volta dele, alguns pesadelos começaram a bater a sua porta. Algumas provocações, intrigas, algumas críticas, ódio, rejeições começaram a bater na sua porta. Mas José, mesmo novo, estava decidido a não ouvir esses ruídos externos, mas a guardar, a permanecer, a insistir na revelação, no dom, na presença e na bênção de Deus que estava sobre ele. Quando eu olho essa verdade, eu começo a perceber que os sonhos que Deus dava a José convenceram-no, não do fato de que ele era muito bom para servir outras pessoas, mas ao contrário, de que Deus o tinha escolhido para uma tarefa especial. Deus escolheu vocês, para vocês executarem uma tarefa especial nessa geração. Esses ladrões começam a chegar, e o primeiro ladrão que eu queria deixar aqui, são as tentativas de desestabilizar a sua fé, ou a nossa fé. O justo vive pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando o inimigo rouba ou vem tentar desestabilizar a sua fé, a nossa fé, começamos a viver não mais sonhos, mas agora pesadelos. Começamos agora a vivermos do caos e não da ordem que coloca a ordem no caos. Começamos a viver esse agito. E quando eu meditava nessas tentativas de alterar a fé, de mexer na fé, de tirar o equilíbrio, eu comecei a pensar em Martin Luther King. E é engraçado porque Martin Luther King não começou a fazer as coisas, ele deu um grito: eu tenho um sonho. E hoje, quando você fala essa frase, eu tenho um sonho, automaticamente as pessoas já vão ligar em quem? Martin Luther King falou isso. Não foram só as ações que foram muito importantes, claro, mas antes das ações, ele diz: eu tenho um sonho. E foi a mesma coisa que José disse na sua casa: eu tenho sonhos, Deus está falando comigo, eu tenho um sonho. Pense agora na avalanche de problemas e provações que Martin Luther King passou, se você já assistiu o filme ou leu a história. Mortes, prisões, espancamentos. Mas ele permaneceu fiel, ele permaneceu em pé, ele enfrentou, ele atravessou aquela ponte, ele pôde dizer e dar um grito de vitória em que ele colocou fim na segregação racial da sua geração. E hoje ele é conhecido não só pela ação que ele levou pessoas a viverem junto com ele, mas porque ele disse: eu tenho uma visão, eu tenho um sonho, eu tenho algo que vai acontecer, Deus me falou isso e eu vou agarrar essa palavra. Queridos, José era um menino, era um jovem, um adolescente. Sonhem sonhos de Deus, permaneçam nesses sonhos. E não permitam que as vozes, aqueles que querem tirar o seu equilíbrio, a sua fé, domine seu coração nesses dias. Quando eu olho para essa verdade, eu começo a ver que seus irmãos o odiavam. Provações. Ele estava sendo provado dentro de casa. Irmãos que odiavam José. Palavras negativas, de desencorajamento, rejeição. José foi rejeitado. José é um tipo de Jesus. Ele foi rejeitado, jogado no fundo de um poço, taxado como uma mercadoria, um produto. Vamos vendê-lo. Joga ele no poço e agora vamos vendê-lo, dado como morto. Seus irmãos vão levar a notícia a Jacó. E é interessante porque eles matam um bicho e levam e falam assim: olha, um animal atacou, ele morreu. Como se isso fosse algo natural. E eu fiquei pensando na dor desse pai.
Um filho dado como morto, mas está vivo. E sabe, queridos, quando eu comecei a pensar nessas ações externas, eu vi que um determinado momento que ele é vendido, vem Potifar, compra ele e leva ele para dentro do palácio. A roupa dele tinha sido rasgada. Seus irmãos colocaram a mão e rasgaram a roupa. Depois ele está preso, está num buraco. Agora ele é vendido como escravo. E agora ele é comprado como escravo. Você está vendo a mudança das roupas? Roupas que os homens foram alterando, mudando. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando as roupas são trocadas pelo homem, você pode ser vendido, enganado, caluniado, ofendido, rejeitado, dado como morto. Mas saiba que a bênção de Deus está sobre você. O Espírito do Deus vivo está sobre você. E o lugar onde você chegar não vai ser reconhecido pela roupa, mas pela mão do invisível Deus poderoso sobre você. A marca não foram as roupas, mas a marca foi a mão de Deus sobre José. José era levado de um lugar para o outro, roupas trocadas. Mas a mão de Deus nunca saiu da cabeça dele. Deus nunca o abandonou. O Espírito do Divino Senhor estava sobre José. A outra prova que ele passou foi a prova do tempo. Nós somos considerados como uma geração do fast food. Se você vai no McDonald's e se você está esperando ali no carro o seu pedido, você sabe que você já está com pressa. E se a menina errar o seu pedido, Jesus da glória, aí você já grita: por que você errou? A pressa. Deus não tem pressa, Deus tem urgência. Deus é um Deus que quer trabalhar no seu coração, no time dele. É o tempo dele, é o kairós de Deus. E o tempo dele é perfeito. Quando o tempo dele vem sobre o cronos, a manifestação de Deus acontece. E é isso que José andava. José não andava por causa das vendas, como sendo mercadoria, como sendo iludido e enganado. José andava com a agenda do Pai, do seu Deus, porque José sabia quem era o seu Deus. O tempo de Deus é perfeito. Foram 13 anos até ser governador do Egito. A pressa, a rapidez, ela tem gerado uma geração muitas vezes inquieta, e ela entra em alguns buracos, em alguns lugares, e ela não consegue sair. Mas quando você entra num buraco, num poço, jogado lá dentro, e isso está na agenda de Deus, Deus te tira de lá, aleluia! Deus tira você de lá. Talvez você nasceu num lar em que ninguém é cristão, as pessoas te rejeitaram, quiseram declarar a palavra de maldição sobre você, te humilharam, te caluniaram, você sofreu bullying, você foi ignorado, ninguém te amou, ninguém te ama. Eu estou aqui para te falar nessa noite que Deus é uma bênção poderosa, e Ele tem um Espírito poderoso, e Ele quer habitar dentro de você, e falar que você é uma bênção, e aonde você chegar, as coisas vão acontecer. A bênção de Deus está sobre ti. Queridos, quando eu olho para essa passagem, eu vejo José interpretando sonhos, e os recados não chegando, não foram chegando até o faraó, porque Deus falou assim: José, ainda não é tempo de sair desse poço. Eu lembrei de Gideão, 7 anos apanhando dos medianitas, e aí vem um anjo e fala assim: Gideão, sai daí, você vai liderar um exército, que não serão 32 mil. Como assim, Senhor? Não, porque se vocês lutarem com 32 mil, vocês vão dizer que foi no tempo de vocês que vocês venceram.
na força de vocês, no jeito de vocês. Mas eu estou aqui para te falar, Gideão, que você vai lutar com 300 homens contra 175 mil midianitas, e eu darei vitória sobre vocês. A minha bênção estará sobre vocês. Não tem tamanho de exército contra o povo de Deus. Não tem. Porque Deus, e pode estar certo de uma coisa, de Deus não se zomba. Com Deus não se brinca. Tem muita gente em alguns órgãos do Brasil brincando com Deus, trazendo calúnia ao nome de Deus, blasfemando. Esteja certo de uma coisa: no momento oportuno, a glória de Deus vai se revelar a essas pessoas. Deus vai usar a vida de vocês. Deus vai levantar juízes. Deus vai levantar advogados. Deus vai levantar homens e mulheres, médicos, enfermeiros, enfermeiras, contadores. Deus vai levantar pessoas daqui de dentro para serem referência em outros lugares, e a bênção de Deus estará sobre você, e lá dentro daquele lugar, considerado como inferno, Deus vai usar a sua vida, e vidas serão impactadas pelo mover de Deus, porque a bênção de Deus está sobre ti. Aleluia, aleluia. Eu fico olhando para a trajetória das pessoas na Bíblia, e eu vejo que Sara, 25 anos de espera, mãe de multidões. Eu fico olhando para Raquel, um longo tempo de espera. Rebeca, um longo tempo de espera. Ana, mas Samuel chegou. Samuel estava lá, queridos. E eu fico lembrando de Maria e Isabel. Coisa que me encanta é olhar para a palavra de Deus e ver que Deus não escondeu os longos tempos de espera. Processo. No processo você vê as águas subindo. No processo você vê a glória de Deus vindo sobre a terra. No processo você vê o monte fumegando. No processo, você vê vidas sendo curadas e saradas. No processo, você vê pai pedindo perdão a filho e filho pedindo perdão aos pais. No processo, você vê igrejas no maior tempo de pandemia, de crise, crescendo. No processo, você vê homens que não querem saber de Deus se dobrando assim: peça ao Deus de vocês que livre esse Brasil dessa pandemia. No processo nós crescemos, no processo nós frutificamos, no processo aquilo que era uma semente pequenininha, há um crescimento, vai florescendo, vem os frutos. No processo as pessoas olham assim: eu vejo um fruto, eu vejo alguém, eu vejo uma resposta, porque você passou pelos processos. Quando eu olho isso na palavra de Deus, todos foram bem-sucedidos, porque foram abençoados, foram pessoas guiadas pelo Espírito de Deus. Sabe, queridos, quando a igreja vive um profundo senso do chamado de Deus para servir ao próximo, certamente ela deixará marcas e não manchas. Eu vou repetir essa frase. Quando a igreja vive um profundo senso do chamado de Deus para servir ao próximo, certamente ela deixará marcas e não manchas. Você não foi chamado para deixar mancha na vida das pessoas, mas marcas de Deus. Deixa eu te dar uma palavra aqui. Por que às vezes você é tão indiferente com pessoas aqui dentro? Está manchando. Ah, mas eu não gosto dele, eu não gosto dela. Eu preguei isso todos os anos que eu estive na juventude. Ame as pessoas, cuide das pessoas, invista nas pessoas, abençoe as pessoas. Eu tenho dito isso lá em Santa Felicidade. Eu recebo pessoas de outros lugares. Se pastor, como eu fui? E aí fala: como foi difícil, pastor.
E não são murmurações, não. São dores que têm nome. Tem gente que vai chegar aqui com as dores. E Deus vai usar você como médico, médica. Você vai limpar as feridas. Você vai tocar nos pés como Pedro fez com aquele paralítico na porta do templo. Deus vai começar a enviar para esse lugar pessoas doentes, enfermos. Mas esse lugar não será um hospital para sempre para você. Esse lugar você vai vir ser restaurado, transformado, porque outros vão chegar e você vai cuidar de outros. Tem gente que está na UTI 10 anos, 15 anos, 30 anos. Chegou a hora de sair da UTI, irmão. Chegou a hora. É o tempo favorável. Tem alguém precisando lá de entrar naquela UTI, no teu lugar. Está gritando aí, tem um chamado para você. Eu já te abençoei. Ah, pastor, eu quero os meus sinais. Chega de sinais. Uma hora Deus falou assim: Gideão, chega. Eu já te dei todos os sinais. Agora levanta daí e vai preparar esses homens que vai para a guerra e vai vencer os midianitas e vamos no final. Tem hora que chega de sinal. Ele já revelou. Então nesse tempo a igreja precisa dizer: é o meu tempo favorável, chegou a minha vez, eu estou saindo da UTI. Meus queridos, eu assisti essa semana aquele filme Pat Adams com a Duda. E o Pat Adams, de tanto meu pai assistiu acho que umas 75 mil vezes. E eu acho que 74 mil. Tem uma cena naquele filme, tem várias importantes ali. Mas o Robin Williams, ele vai para uma casa de maluco, de loucos. E aí um camarada começa, um senhorzinho de idade, vem gritando lá, que estava ali também como voluntário. E ele fala assim: quantos deuses tem aqui? Quantos deuses tem aqui? Lembra dessa cena? Quantos deuses tem aqui? Quantos? Deixa eu perguntar para vocês aqui, quantos deuses tem aqui? Hã? Pode falar. 5? Ô, vocês são ruins, hein? Tem que ir lá no oftalmo onde eu operei minha vista. Tem 5 aqui? 4? Quem falou 8? Fica em pé aí. Tu assistiu Pat Adams? Mas você tem visão longa. Deixa eu falar uma coisa. No nosso tempo, nós enxergamos 4, ou até 5, se você enxergou esse dedo. Mas quando a bênção de Deus está sobre você, você não olha como o homem vê, você enxerga como Deus enxerga, você enxerga além. Para o povo, era muito sofrimento. 3 dias depois sair do Egito. Mas Deus usou a boca de Moisés e falou assim: Moisés, eu tenho uma terra que manda leite e mel para esse povo. Esse povo está olhando nem para os 4 dedos, esse povo está olhando para trás. Não seja como a mulher de Ló, interessados em algumas coisas lá atrás. Olha para frente, olha para o alvo. Paulo diz: olhe para o alvo. O seu alvo precisa ser Jesus. E eu tenho dito isso, na nossa geração, enquanto jovens, nós vamos viver coisas tremendas enquanto jovens. Não seremos idosos experimentando coisas tremendas, não. Nós podemos ser adolescentes, crianças. As reuniões de kids vão voltar no tempo certo. E você vai ver os moveres que vão acontecer nesse lugar lá no tempo kids. As crianças serão embriagadas pelo vinho novo, cheias do Espírito Santo de Deus. E do mesmo jeito as gerações, os idosos vão pular. Porque não tem idade. O Espírito Santo, Ele é maravilhoso. E a última prova que eu queria deixar com você é a prova do perdão. Após José assumir o posto de governador, o período das vacas magras vai chegar. E aí você lembra que foi acontecendo como José falou? Foi. Quando Jacó soube que no Egito tinha trigo, porque José instruiu,
seu pai mandou os filhos, agora vocês vão lá. Vão lá comer. Vão lá comprar comida. Lá tem o Egito. E quando eles chegam lá, José está lá. Quando José bate o olho, ele reconhece seus irmãos, mas os seus irmãos não conseguem reconhecê-lo. E aí tem uma guerra ali interna no coração de José. Mas aí você vai ver que José chama seus irmãos, depois de todo aquele momento lá, vai chamar, vai buscar meu pai. Ele tem um tempo de restauração. Ali tem um tempo de perdão, choro, quebrantamento, algo profundo acontece ali. José, por certo, aprendeu com o seu pai muitas lições. Uma delas é o perdão. Lembra de Esaú e Jacó? Quem vai embora? Jacó. E Jacó volta, traz presente. E eu penso que José está ali. Ou ouviu seu pai contar. Interessante. Conte notícias boas para os seus filhos. Conte as boas novas. Conte histórias de restauração e não de caos. E aí quando eu penso que José ouviu aquilo e lembrou, quando ele entrou lá dentro do palácio, falou assim: esses irmãos tentaram me matar, me venderam, iam acabar com a minha vida. Aí dentro dele o Espírito falou assim: mas a minha bênção está sobre você, perdoa. Perdoa, José. Quando a bênção de Deus está sobre nós, nós não queremos saber motivos, nós liberamos. É você que libera. Não espere o outro vir. Você abençoa. Nem está a palavra? Você vai abençoar aqueles que te amaldiçoarem. Aqueles que vierem atrás de você te perseguindo, você estende as mãos. O povo de Deus não é o povo que luta como o mundo luta. O povo de Deus vai na contramão do mundo. Nós não somos aqueles que o padrão é externo. Nós somos aqueles que o padrão é do céu. E eu queria encerrar essa última prova do perdão, dizendo que quando Jacó vai abençoar José e os seus filhos antes de morrer, ele lança algumas palavras para os seus filhos, mas para José é diferente. No capítulo 49, de 22 a 27, Jacó disse: José, você é uma árvore frutífera, à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. E aqui eu queria declarar essa palavra sobre vocês. Eu queria declarar essa palavra sobre a igreja Alameda. Quando eu fui ministrado por essa palavra, José vai fazer uma comparação, Jacó vai fazer uma comparação dele como ramo frutífero junto à fonte. Salmo 1:3, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Cujos galhos se estendem sobre o muro. Ramo frutífero vai frutificar no tempo oportuno, vai florescer, vai crescer e vai dar frutos no tempo certo, na estação certa. Eu creio que Deus está colocando, como a estação da primavera mudou essa semana, há uma nova estação sobre essa geração, sobre essa igreja nesses dias. É tempo de frutificar, de florescer, é tempo de ir além dos muros. Essas folhas estavam indo além dos muros. Ir além dos muros é quando as árvores começam a ultrapassar, ir para o outro lado. Deus vai alargar a tenda nesses dias. Ele declara um tempo de expansão, porque a bênção de Deus está sobre vocês. A bênção de Deus está sobre vocês. Mas ele usa também a figura dos flecheiros para descrever o sofrimento pelo qual José havia passado nas mãos de seus irmãos e daquelas pessoas que estavam ali com ele no Egito.
As escrituras, lançar flechas, por vezes, simbolizava ou simboliza contar mentiras e proferir palavras cheias de ódio. Os irmãos de José, antes do perdão, não conseguiam falar com ele de modo civilizado e mentiram sobre ele para o pai. A mulher de Potifar mentiu sobre ele também, acusando de abuso, uma mentira. Sem dúvida, os flecheiros atiraram contra aquele jovem inocente, sem qualquer misericórdia. Contudo, José não reagiu. Vocês serão alvos de flechas mentirosas, perseguições, invejas, mas vocês não vão reagir negativamente, porque a bênção de Deus está sobre vocês, geração. Amém? Vocês não vão reagir de igual modo, de uma forma negativa. Vocês vão abençoar. Em último lugar, os filhos de Deus serão bem-sucedidos, porque a bênção de Deus vai perseguir vocês. Eu queria que você ficasse em pé. Coloca, por favor, Deuteronômio 28. Quando eu olho para a vida de José, José não corria atrás das bênçãos, mas as bênçãos estavam atrás dele. Quando eu olho para a vida de Davi, Moisés e tantos outros, as bênçãos batiam na porta. Quem quer receber isso aí, em nome de Jesus? Amém? Quem quer receber as bênçãos aí batendo na sua porta nesses dias? Todos nós queremos. Mas eu queria que você lesse esse texto comigo. Eu queria que você lesse junto. Você pode ler comigo? Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. 2. Vai passando. Todas essas... Não, 2. Você vai na ordem até 14. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoados. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a você por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizeram. O Senhor, o seu Deus, o abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, do seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva sobre a terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, do seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhe culto. Quem recebeu isso aí?
A palavra-chave é: obedeça os meus mandamentos. Quem quer ser a geração bendita do Senhor nesse tempo? Viva pela palavra, ande na palavra, respire a palavra de Deus, ande com ela dia e noite. Tudo quanto vocês fizerem, vocês vão prosperar. Por isso eu queria que a gente cantasse esse canto. Eu quero chamar o Jefferson e a Camila. Nós vamos orar por eles. É um culto de gratidão, mas é um culto de transição pastoral. Débora, meu amor, por favor, se você... A Dé está com um probleminha de saúde desde segunda-feira. Oi? Labirintite. Segunda retrasada, meu carro pifou de manhã cedo, oficina. Segunda seguinte, a esposa. Vai os dólares, né? Vão os dólares. Só que ela está aqui fazendo dedicação desse jeito. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus está sobre a vida dela. Sabe por quê que nós estamos chegando até aqui? Porque a bênção de Deus está sobre nós. Ele vai dar continuidade junto com a Camila e a Luísa, porque a bênção de Deus estará sobre eles, como está sobre todos vocês. Nós vamos cantar essa canção celebrando ao Senhor, mas antes eu queria que a gente orasse por eles. Pode estender suas mãos para cá. E eu não vou pedir para ficar de joelho por causa da Camila, mas o Jefferson pode. Eu queria que você começasse a declarar palavras do que você, o que você quer ver nesses próximos anos. Declara. Não deixe as circunstâncias abalarem a sua fé. Declara. Nós queremos ver o templo cheio, ele está lotado. Aconteceu. O que você quer ver nos próximos anos? Senhor, em nome de Jesus, nós oramos mais de um ano, jejuamos muitos dias, colocamos os teus planos em primeiro lugar. Em um determinado tempo, no tempo oportuno, o Senhor começou a trazer o entendimento para todos nós. O pastor Eduardo, o pastor Daniel, o pastor João, o pastor Jefferson, as esposas, todos nós juntos fomos entendendo esse processo. E o Senhor declarou, e nós estamos te obedecendo, seguindo as tuas instruções. Senhor, em nome de Jesus, tudo que o Senhor tem para a vida do Jefferson, nós declaramos que vai acontecer na autoridade do nome de Jesus de Nazaré. Pai, eu abençoo a sua vida, mas o Senhor já abençoou ele com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, e nós concordamos com as tuas bênçãos sobre ele, e de que nessa geração, nesse tempo, Pai, é o ano, é o tempo favorável para o Senhor realizar as obras poderosas na vida dele, da Camila e da Luísa, pelo poder do nome de Jesus. Senhor, eu declaro sobre a sua casa, sobre a sua descendência, que ninguém se perderá, eles serão bem-sucedidos. Senhor Deus, a sua casa será cheia, será, ó Deus, uma casa com fartura, com abundância. Ó Deus, rios de alegria vão correr no seu interior, uma descendência abençoada, frutífera e cheia do teu Espírito Santo. Pai amado, em nome de Jesus, nesse tempo, Senhor Deus, eu creio que não será ele somente, mas essa geração, aonde ouviremos, aonde que vamos encontrar
homens e mulheres cheios desse Espírito Santo, esse Espírito divino que habita dentro desse povo. Nós tomamos posse dessa palavra como verdade do Senhor e ouviremos que eles vão concluir essa jornada no tempo certo. Eles vão guardar a fé, não vão desistir, mas o Senhor irá sustentá-los no processo em todo o tempo, para que o teu nome seja glorificado, exaltado, temido, rendido. Estamos diante do Senhor. Por isso, Pai, abençoe-os com todas as bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Ele vai encerrar, ele vai aplicar a bênção depois. Nós temos que sair com a bênção apostólica. Quem recebe aí, amém? Ele vai fazer isso. Eu queria muito, muito que vocês cuidassem deles como vocês cuidaram da gente. Não, melhor, cuidem dele muito melhor do que vocês cuidaram da gente. Invistam no seu líder. Vocês precisam estar atentos aos semblantes da Camila, da Luísa e do pastor Jefferson. Palavras de apoio, de encorajamento, estendendo a mão em todo o tempo. E eu creio, queridos, que essa geração já foi marcada pelas bênçãos de Deus. Por isso, invistam nele, cuidem dele. Lembro do Jefferson como adolescente, e está aqui, porque a bênção de Deus está sobre ele também, mas está sobre vocês. Eu queria dizer para vocês que nosso coração tem muita alegria. Eu não estou chorando, é coisa do Espírito Santo. A gente não está anestesiado, não. Não sei, eu acho que estou. Mas eu estou muito feliz. Tudo que está acontecendo. Tudo que está acontecendo. Querido, deixa eu ensinar uma última coisa para vocês. Não tragam nunca peso as coisas que são de Deus. O peso ele carregou lá na cruz. No nosso tempo tem que ser leveza, alegria, paz e muita celebração. Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Fique em pé porque já vamos celebrar. É bem rapidinho. Então, para esse novo momento, para esse novo ciclo, esse novo tempo que Deus tem para nós, eu peço 3 coisas para vocês. A primeira, sejam servos fiéis do nosso Senhor Jesus. A segunda, amem esse ministério de todo o coração. E a terceira, tenham paciência comigo. E assim eu tenho certeza que nós vamos cumprir o propósito e a vontade de Deus para esse tempo, nessa cidade, nessa geração. Toda geração tem a chance de mudar o mundo. Essa é a nossa. Vamos mudá-lo, porque estamos carregando uma marca que vem do céu. Nós temos um reino que não é dessa terra, que foi anunciado por Jesus e continuado pela sua igreja, para a transformação de vidas e a salvação de muitos. Coloque suas mãos assim, como no ato de receber, e que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo, o consolo e o poder do Espírito Santo, seja sobre você, sobre sua casa e sua família, e sobre toda a igreja de Jesus espalhada na terra, em nome de Jesus. Amém.